Bom dia, pessoal. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aí do Reiki Animal. Muito feliz, muito que hoje a gente vai abordar um tema muito especial, que é sobre como tratamos nossos animais influencia diretamente na saúde, no seu comportamento, na forma que eles se relacionam com nós e com outros animais em casa. E principalmente aí relacionado a doenças, desequilíbrios. Então vai ser bem especial esse encontro, tá? Quem aqui, eu já tava perguntando, mas vou perguntar de novo, né? Quem aqui tem o costume, às vezes até mais inconsciente, ou consciente mesmo, sobre chamar o seu animal de filho, né? Quem aí chama seu animal de filho? Eu confesso que às vezes, sem querer, eu falo pro meu filho, aí depois eu falo, opa, peraí, pelo menos eu faço consciente, né? Então, quem aí faz isso com seus animais? Me contem. Me contem, porque hoje o papo com o Dr. Marcos vai ser bem legal, a gente vai abordar esse tema, correlacionando com a constelação, mas também falando sobre outros assuntos que tenham, né, tudo a ver com isso. Deixa eu ver se o Dr. Marco tá entrando. Ah, ele tá aqui. E eu vou convidá-lo para entrar. Bom dia para todo mundo que tá entrando. Bom dia, Dr. Marcos. Tudo bem? Bom dia, Priscila. Tudo bem por aí? Não. Tudo certo. E por aí? Tudo jóia? Tudo ótimo Que também. Você tá bom! onde? Eu tô em Santa Catarina, Oh, que delícia! Que cidade? perto de Garopaba, chama Paulo Lopes. Ai, que bacana. Sim, bem gostoso por aqui. Diferente daí, né, doutor? Bem diferente. Aqui nós estamos em São Paulo, né? E que delícia também, gosto. É Bom, bom, né? Dr. Marcos, que honra te ter aqui mais uma vez. Seja bem-vindo ao Reiki Animal para a gente falar sobre um assunto tão necessário, né? Então, mais uma vez, seja super bem-vindo. Pessoal, o Dr. Marcos, ele é meu professor aí na parte de constelação. Ele é médico veterinário também, né? Homeopata, que trabalha aí com uma forma mais ampla, né? De associar tanto o animal como a família, né? Então ele traz esse caminho sobre a constelação. Dr. Marcos apareceu na minha vida muito sincronicamente, assim, numa fase muito especial, que eu estava estudando muito sobre constelação em pessoas. E ele apareceu, nós começamos a conversar, começamos a trocar e vimos que eu precisava entrar nesse caminho e ele abriu as portas, assim, com muito amor, muito carinho. E isso transformou minha vida, tanto pessoal como profissional. Então, por isso que eu sempre tenho a honra de trazer ele aqui, né? E faço questão de trazer o Dr. Márcio para compartilhar os conhecimentos dele. Então, doutor, seja bem-vindo. Eu vou abrir um pouquinho para você se apresentar para as pessoas aqui e aí depois a gente vai iniciando o assunto. Legal. Priscila, muito grato pelo convite. Sempre que você chamar, eu tô aqui à disposição para que a gente converse sobre isso para os seus seguidores, né, na sua página no Instagram. Aliás, já agradeço a presença de vários que aqui estão. Bom, meu nome é Marcos Fernandes, a minha primeira formação é medicina veterinária. Eu me formei em 92, aqui no interior de São Paulo. E não contente com a rotina de consultório tradicional, eu entendi que eu deveria buscar outras formações. Fui para a homeopatia, a medicina integrativa. Não contente com a homeopatia, eu fui entender o que se passava com o tutor, porque eu comecei a perceber que as doenças dos animais eram muito parecidas. Então, eu queria entender quem era aquele indivíduo que trazia o animal no consultório, né? E depois da minha formação em psicanálise, né, que foi quando eu resolvi estudar as pessoas,
eu fiz um outro curso chamado Constelação Familiar. Nessa, eu aprendi que essa técnica poderia ser utilizada para qualquer problema humano, né? Problema financeiro, relacional, conjugal, familiar, saúde. E aí, como veterinário, eu levei as constelações para os animais, em benefício dos animais. E aí mudou completamente o meu olhar. Eu que olhava para o cachorro, passei a olhar para a família, né? Entendendo que aquela doença do animal tinha uma relação com a família multiespécie ao qual ele estava relacionado. E por fim, por último agora, eu fiz formação em nova medicina germânica, onde eu estou associando também os quadros humanos com os quadros animais. Perfeito, doutor. É isso, assim, né? Esse caminho eu vejo que, principalmente os novos veterinários, né? Os antigos também, mas você sabe o quanto é mais desafiador transformar uma cabeça, né, mais antiga do que os mais novos, assim. Eu vejo que os novos veterinários eles precisam chegar já com esse olhar, né, como um todo, que a gente fala, que é olhar o paciente como um todo, olhar o paciente como mente, espírito, né, e o emocional também, mas também olhar o ambiente, também olhar a família, né, olhar as pessoas com que ele se relaciona, é muito importante, né, doutor? E até já trazendo, assim, antes da gente iniciar o assunto, eu senti de trazer, pedir para você trazer algum caso. Tem algum caso recente seu legal? Porque me veio isso assim, pede caso, depois você entra no assunto. E eu falei, bom, é isso, eu vou pedir caso então. Só pra gente Excelente, correlacionar. Priscila. Tem um caso muito legal. Aconteceu há mais ou menos umas 3 semanas. A tutora passou por um divórcio litigioso. Ela não tinha filhos, era só ela e o marido. Eles se separaram, brigaram e se separaram. Só que levou um tempo até ocorrer a separação. E eles tinham uma cachorra, tem uma cachorra, né? E essa cachorra, durante todo o processo de divórcio, ela desenvolveu um problema grave de uma doença de pele chamada dermatite atópica ou dermatite alérgica. E após a separação, essa moça continuou com esse cachorro e esse animal ficou mal ainda da pele, tive que usar até corticoide, ainda que seja homeopata. No entanto, ela me contou há pouco tempo que ela vai casar de novo. Ela encontrou um namorado, se apaixonou e vai casar. E o animal está muito bem da pele, sincronicamente. Agora, o Uhum. mais engraçado não é isso. Ela me disse que no auge da briga, ela ficou 3 meses sem menstruar. No auge da briga. Ela parou de ciclar. E sincronicamente a cachorra ficou 1 ano e meio sem ciclar também. Então veja que a alteração glandular, no caso dela e do animal ovariano, sofreu com a perda ou com o estresse que tanto ela quanto o animal estavam passando. Então, é muita sincronicidade, é muita ligação, a ponto do ela e o animal pararem o seu ciclo menstrual, no caso da mulher, estral, no caso da cadela. E o mais interessante, o ciclo menstrual é a cada 28 dias. O ciclo estral da cadela é a cada 6 meses. Se ela ficou 3 meses sem menstruar, corresponde exatamente a 3 ciclos da cadela sem ciclar. É A demais. gente ri porque é engraçado, né? Chega a ser. É esse o ponto que eu falo. Não dá mais pra cuidar só do animal. Não existe, porque daí o que que vai fazer com essa cachorra, né? Vai pensar em castração, vai pensar em, sei lá, e aí? Mas o problema não tá aí, né? A raiz do problema tá onde? Né? Então, acho que a constelação vem muito falar disso, e daí eu trouxe até isso, né? Se você chama o seu animal de filho, essa live é pra você, né? E aí eu pergunto, quem chama o animal de filho? Bom, eu sou tutora e eu até brinco, falo, gente, eu não sou perfeita. Vezes ou outra eu falo, vem aqui, filhinha, a mamãe já volta. Aí eu falo, meu companheiro fala assim, Priscila, Priscila, eu vou te postar, eu vou filmar e vou te postar. Aí eu falo, ai, eu sou tutora.
Então, por que que é importante, assim, Marcos? Eu acho que tudo bem, né? Tem gente que até gosta de falar, ok, mas eu acho que o importante é a consciência, né? É entendermos a consequência dos nossos atos, basicamente, né? Então, eu queria, já trazendo, assim, o assunto, por que é tão importante olharmos para esse comportamento de, por exemplo, tratarmos o nosso filho, nosso cachorro, opa, nosso cachorro como filho. É, conta pra gente. Quanto? Esse caso mesmo que você pediu para começar a live com um caso clínico, ela chamava o cachorro de filho. E o ex-marido, de filha, né? É fêmea. E o ex-marido chamava também a cachorra de filha. Então, veja, eles eram casados, não tinham filhos, colocaram um animal no lugar do filho. E veja as consequências, Priscila. O animal sofreu por 2 anos uma doença de pele, onde teve que ser medicado com hormônios para que ele melhorasse a sua qualidade de vida, né? Então eu peço para não chamar de filho, porque eu percebo que todo animal que é chamado de filho, ele pega a doença do seu tutor. Esse é que é o problema, né? Você disse aí que de vez em quando chama o seu cachorro de filho e tudo mais, né? Eu moro com uma gata, a Belinha, eventualmente eu me pego despedindo dela, né? Belinha, eu volto à noite, quer dizer, louco, né? Louco, não é normal, né? Só que assim, a perfeição não é quando morre. Travou. Dentro. A gente está aqui crescendo, evoluindo. Mas um pedido que eu faço: não chame o animal de filho, porque você adoece o animal colocando nesse lugar. Perfeito. É engraçado, né? Eu vou já linkar porque eu gosto. Bom, você me conhece, você sabe que eu gosto de olhar por energia, pro sistêmico, pro não sei o quê. E é isso, assim, né? Essa coisa de chamar, a gente acaba fazendo com que ele se reconheça muito próximo, né, de nós, a ponto de querer assumir nossas consequências, né? Ou essa semana agora, meu cachorro ele é bem conectado comigo, enfim, acho que como todos os animais com seus tutores. E eu tive uma questão que eu tava bem irritada, assim, eu tava com o nervo à flor da pele mesmo. E eu tô morando aqui num sítio e meu cachorro ele veio perto de mim, assim, ele viu que eu não queria papo com ele e ele gosta de rolar na grama. E sempre quando ele rola, ele late, mas é brincando. E nessa hora ele saiu, ele foi lá na grama, ele começou a rolar e cada vez que ele rolava, ele dava uma rosnada. Mas uma rosnada muito forte, assim, mas tipo, parecia que ele tava através dele limpando a minha energia, assim, sabe? E aí eu olhei assim e falei, ai, Jesus. Aí eu falava assim: você não é meu filho, você não vai pegar os meus problemas, vai viver sua vida, Apolo. Então é muito doido isso, né, doutor Marcos? Exatamente. Tanto que tem essa frase curativa, né? Você citou agora uma frase que você, de forma muito inteligente, utilizou, né? Quando você perceber que o animal está pegando coisa tua, você diz para ele: querido animal, você é muito importante, eu tenho muito amor por você, mas você não é meu filho, você é um cachorro. Se ligue ao mundo dos cães, ao sistema canídeo, né? Você tem um pai cachorro, uma mãe cadela. Se conecte aos seus ancestrais pela porta dos seus pais, né? São frases de cura. Parece que a gente está brincando, né? Mas uma frase bem colocada dessa pode curar o animal dele pegar uma doença do tutor. Perfeito, que é uma frase, qualquer tipo de comunicação que nós tenhamos com pessoas, que seja uma frase, ela pode ser virar uma chave mesmo, né? Então não distancia isso, né, da nossa relação com eles. Legal, Marcos. Já levando, né, para dentro, tem muitas pessoas que não conhecem sobre já ouviram falar da constelação, mas não entende. Tipo, como assim, né? Se liga ao sistema? Como que... Queria que você dissesse um pouquinho pra gente sobre o que que é, né, essa questão do sistema, talvez do campo mórfico, assim. Pode ser uma pincelada, porque eu sei que daria uma live pra isso, né? Mas só para as pessoas entenderem. Por que que o filho, sei lá, né?
É simples. Na verdade, todos nós estamos conectados aos sistemas. A sistemas. Por exemplo, eu pertenço a um sistema primário. Meu pai, minha mãe e eu, e meus irmãos. Esse é meu sistema de origem. Mas eu casei e tive um filho. Tenho um filho. Então, eu também pertenço a um outro sistema que eu construí com uma mulher tendo um filho. Então, todos nós temos vários sistemas. A Priscila tem o sistema dela. Quando a Priscila tiver um filho, ela vai desenvolver um outro sistema. O cachorro, ele tem um sistema, que é o pai dele, e a mãe dele, e os irmãos dele. Então, o sistema humano está aqui, o sistema canídeo está aqui. E a gente se entrelaça. A gente fica junto numa família chamada multiespécie. E com isso, um pega a doença do outro. Né? Normalmente, o cão, por ser mais sensível, pega a doença da família humana ao qual ele é colocado inadvertidamente no lugar de filho. Perfeito, né? Que é exatamente tirar ele, né? É bem isso, assim. Eu já uma vez eu falei até com o meu companheiro, foi engraçado, porque é engraçado você trazer essa história. Ele também, né? Ele pegou a cachorra dele quando ele era casado com outra pessoa. E na separação, a cachorra ela já tinha muito medo, ela já era bem insegura. Depois que eles se separaram, ali quase perto da separação, ela começou a ter um problema de incontinência urinária que virou uma doença renal, nível bem baixo ainda, mas já é uma doença renal, assim. E eles tinham essa coisa de fazer essa troca do animal como se fosse um filho. E aí eu lembro que logo eu cheguei e né, a gente já olha e fala, vou ter que tratar. E eu falei, cara, ela não é um filho, ela é um cachorro, né? E o quanto. E aí depois que falou, não, pera, quem vai ficar com a cachorra? Vamos conversar com ela, vamos mostrar pra ela o caminho, que não é essa coisa de ficar pegando, porque, né, quando um casal fica fazendo essa troca, tem sentimentos de ambos os lados, né? Então o animal, ela pegava de um, pegava do outro, pegava de tudo. E depois que separou, começou a fazer tratamento, conseguiu conter isso, assim, né? Então, é muito importante olharmos para esse sistema, porque nós estamos como se fosse. Como que eu posso dizer? Refletindo, né, Marcos? Eu falo muito isso nas lives, de um reflexo, de uma carência, de uma falta, de uma coisa que eu não quero olhar para colocar esse animal nesse lugar. Então, por exemplo, o meu cachorro, né, ele é um macho e na minha família nunca teve muita presença do homem, né? Sempre foi minha avó engravidou, teve minha mãe sozinha, minha mãe engravidou, me teve sozinha, né? Eu já quebrei isso, graças a Deus, mas quando eu fui ter um cachorro, eu quis um cachorro e o universo me trouxe um macho. E eu senti a presença dele como meu protetor, como meu companheiro, né? E aí depois eu, criando consciência, olhei e falei, cara, você não é meu parceiro, vamos dizer assim. Eu quero encontrar uma pessoa. Então, não necessariamente o filho era como um filho, mas talvez um filho, tipo, né, preencher esse vazio. Então, como é que você pode trazer um olhar assim desse vazio, já também linkando com isso? Por motivos que a gente ainda não esclareceu totalmente, o animal ele tem a capacidade de entrar nesses vazios quânticos que existe no sistema familiar. Por exemplo, no teu caso, você de forma muito inteligente tem aí uma questão da exclusão do masculino no teu sistema. Aí veio um cachorro, ele ocupou esse lugar. E você, num olhar curador, falou, não, esse não é teu lugar. Você é um cachorro. Né? Se tem uma questão no meu sistema com o masculino, eu resolvo na terapia, em terapia. Perfeito. Né? Mas você não deve ocupar esse lugar. Um lugar que os animais ocupam muito é o lugar das crianças não nascidas, né? Os abortos que, eventualmente, as mulheres do sistema têm, ficam vazios quânticos. E esses vazios, eles são preenchidos
pela presença do animal. O animal entra na casa e ele entra no vazio, como se fosse uma luva, né? Por motivos que a gente ainda não esclareceu totalmente. O animal tem esse poder, o que muitas vezes é bom para a gente e ruim para eles. Legal. Até linkando já, olha como eu descobri isso, Marcos. Eu participei de uma constelação xamânica, eu estava num retiro. Esse retiro eu senti de levar meu cachorro, pedi para levar, o pessoal falou pode trazer, porque ele é muito querido, ele não usa coleira, ele é super obediente. Na hora da constelação, ele sentou no meu pé, né? Então era uma constelação de representantes. Ele sentou no meu pé, como ele tá aqui do meu lado, do meu ladinho. E na hora que foi começar a constelação, o cachorro do espaço entrou na constelação na frente de onde eu fui colocada. E colocaram minha família, colocaram minha mãe, minha avó, meu avô estava doente, meu avô que estava com esse vazio quântico dentro do meu sistema era a presença do meu avô masculino, né? E eu não conseguia olhar para ninguém além do meu cachorro. E que na verdade não era o meu cachorro, né? O representante ficava olhando para o cachorro que estava dentro do campo, enquanto o meu cachorro estava do meu lado. Então falei, cara, é isso. E aí eu fui olhar para quem? Para o meu avô, né? Eu fui reconhecer meu avô, fui agradecer meu avô. Então é um processo muito de cura, muito profundo, né, Marcos? Por isso que eu acho que quando a gente cria essa consciência sobre essa. Tá bom, eu coloco meu animal como filho, mas ele não é meu filho. E agora, né? O que eu faço? Vai constelar, liga pro Dr. Marcos e vai preencher esse vazio quântico, porque esses animais, eles não precisam disso. E até juntando já, né? Depois, se você quiser trazer alguma coisa, mas beleza, esse animal entrou no vazio quântico, e aí? O que que isso pode acontecer? Né? Eu acho que esse é o ponto. Verdade. Aí acontecem doenças. Mas antes disso, só queria comentar que é muito comum, no consultório veterinário, eu pergunto assim para a pessoa, como é que a senhora chama o seu animal? Ah, eu falo assim, neném, vem com a mamãe, vem com o papai, né? Eu falo isso. Eu falo, olha, eu sugiro que a senhora não fale isso, porque essa doença que a senhora está querendo que eu cure aqui, né, de forma pretensiosa, porque eu não vou curar ninguém, tem a ver com o fato da senhora colocar e chamar ele de filho. Ela fala assim, ah, doutor, não tem não. Eu sei que não é meu filho, é só um jeito de falar. Aí eu digo assim, o seu marido chama sua filha de esposa? A senhora chama seu filho de marido? Ela falou, lógico que não. Eu falei, então, por que, que a senhora chama o seu cachorro de filho, então? Porque a gente acha que é bonitinho, mas não tem nada de bonito. A palavra, ela tem um poder muito forte, que é o poder do inconsciente. Quando eu chamo de filho, de fato, eu estou colocando ele nesse lugar, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu vou chamar meu cachorro do quê? Eu falo, ele tem nome? Aí a pessoa fala, lógico que tem, doutor. Chama pelo nome. Por que, que a senhora deu nome no cachorro? Ah, qual o nome dele? Rex. Chama ele de Rex. Rex, vamos passear. Rex, vem jantar. Rex, Perfeito. Priscila, o essencial é sempre muito simples. É isso, né? É muito doido. E aí, até a pergunta que as pessoas estão fazendo aqui e que elas fazem assim, né? Você fala, você chama seu animal de filho? Não pode, né? A pessoa fala, e agora? Eu já chamei ele 10 anos de filho, o que que eu faço agora? E aí? O que que elas fazem? Muda, não chama mais. É bem simples, né? E é doido isso, porque eu, lá no curso da espiritualidade, né, eu faço uma aula da constelação, depois o Dr. Marcos sempre complementa ainda, e aí eu falo, gente, exercício de casa. Hoje vocês vão chegar nos seus animais e vão dizer para eles: oi, fulano, tudo bem? Só tô querendo te passar aqui para dizer que você não é meu filho, que você tem um pai e uma mãe, cachorro, gato, papagaio, sei lá, e fala isso para eles e observa como que eles se apresentam, né? E os relatos são sensacionais, Marcos. Tem gente que fala: meu gato, ele nem ele virou a cara pra mim.
Meu cachorro foi embora depois que eu falei isso. Então é muito engraçado, né? Os relatos que as pessoas trazem. Porque eles acham que eles são os nossos filhos, né? Você chamou? Se você não falou que ele é, agora você está estranhando que ele ficou esquisito? Você chamou ele 10 anos. Ele não sabe que ele é um cachorro. Você tem que dizer para ele, você é um cachorro porque você tem um pai e uma mãe que são cães. Perfeito. E até agora eu lembrei porque que eu contei a história da cachorra, né? Do meu companheiro, mas porque quando ele começou a conhecer esse caminho, né? Eu falei pra ele: quando você pegou seu animal, você tirou ele do sistema familiar dele. E aí ele olhou e falou: realmente, eu fui lá, tirei ele da mãe e do pai dele e coloquei ele na minha vida. Tipo, como se pegasse mesmo uma criança, vamos supor, tirasse dos pais e dissesse: não, eles não são seus pais. Quem são seus pais a partir de agora sou eu, né? Então, uau, como é que nós conseguimos chegar a esse ponto, né? Então, ai, ai, ai. Inclusive, Priscila, na medicina germânica, as doenças urinárias elas estão ligadas a um conflito de território. Você citou a incontinência urinária. Esse cachorro estava num conflito de território. Aonde é minha casa? Aonde é meu território? É com ele? É com ela? E outra, eles, na separação, por conta da separação, estavam num conflito de território. Total, total. A minha casa, a casa tua, o meu cachorro, o teu cachorro. Território, conflito de território, medicina germânica. Não, e é surreal, né? E já trazendo, assim, que eu acho que é importante as pessoas olharem pro. Eu trouxe pus vários temas aqui, nem vai dar pra gente falar tudo, eu acho, mas eu acho que é importante as pessoas olharem para os sintomas, né? E para as doenças que esses animais estão apresentando, para aí conseguir falar, bom, porque tem gente que ouve isso e fala, não, isso não acontece comigo, não, não é, né? E aí eu peço para que as pessoas olhem, então, energeticamente falando, existe, sistemicamente falando, existe a correlação direta. Então, se o animal tá com problema na pata, vai olhar por que que isso está acontecendo. Não é só o problema na pata, né? Então, bom, você mais do que eu sabe, né, o quanto isso existe, né? Então, fala, doutor, fala que a gente quer te ouvir. Ô, Priscila, domingo agora eu fui dar uma aula, uma palestra num congresso para terapeutas humanos, né? E aí perguntaram de cursos. Aí eu falei, olha, eu vou começar a semana que vem um curso de terapia na família multiespécie. Convido vocês para participar. Aí uma terapeuta falou, mas eu não tenho a intenção de trabalhar com animais. Aí eu falei para ela assim, olha, se eu fosse você, eu olhava em direção a isso, porque quando eu chego na casa de alguém e vou tratar uma pessoa como psicanalista, como terapeuta, para onde você acha que eu olho na família para entender o que está acontecendo nesse sistema? No animal. Na Perfeito. década de 70, havia um psiquiatra americano que pedia para as pessoas trazerem o animal nas sessões, na consulta. E ele era considerado um louco. Isso há 50 anos atrás. Hoje, a gente está voltando lá e olhando em direção ao animal. E por que, que o animal diz fidedignamente o que está acontecendo com a pessoa? Porque o animal reflete o inconsciente do seu tutor, genuinamente, sem disfarces. Infelizmente, o ser humano é muito cheio de mecanismos de defesa. E é difícil um terapeuta acessar. Então, quando eu olho para o animal, eu entendo todo o sistema. Fica muito fácil para mim, Muito né? fácil. É como se a gente adquirisse um óculos que você olha e fala, ah, entendi. Perfeito. Ou seja, nós entramos na família pela porta do cachorro. Entramos, fazemos um diagnóstico psíquico por conta do cachorro. Uhum. Então, eu, inclusive, para as pessoas interessadas, aproveitando a oportunidade, eu recomendo esse curso, que são 6 encontros, mas onde eu falo de tudo isso, Priscila, e faz uma diferença para as pessoas, para os terapeutas,
Impressionante. Perfeito, doutor. Nossa, faz total sentido, total, assim, eu vejo que quando, porque nós que trabalhamos com isso, vivemos isso, né? Então, às vezes eu tô andando na rua com a minha família, sei lá, e aí eu vejo uma pessoa lidando com o animal dela, e eu já passo um diagnóstico da pessoa. Eu falo, ixi, ela é assim, 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 assado. Aí a galera olha e fala, o que você tá falando, menina? Como é que você sabe isso? Eu falo, você não tá vendo? De tão nítido que é assim essa forma com que nós nos relacionamos. Então, já linkando, trazendo, né, dessa questão do filho, é isso, assim, para mim, Marcos, o que mais pega, eu não sei se é porque nós somos de Mococa, né, gente? O Dr. Marcos é da mesma cidade que eu, Natal, assim, então eu não sei se é porque eu tenho um lado mais chucro mesmo, eu comecei a veterinária em Minas, eu andava a cavalo, eu comia carne, eu era bem terra, né? Eu brinco que hoje eu já tô mais lá em cima, mas eu era bem terra. Então, o meu cachorro é um Blue Heeler. Blue Heeler é de pastoreio, é obediente, já fui brava com ele. Então, tem um lado mais, tipo assim, cachorro meu não me morde. Se me morder, toma um tapinha de volta na boca. Por quê? Porque ele precisa me respeitar, né? Então, uma coisa que me pega muito nesse aspecto é as pessoas que tratam como filho, e hoje nós sabemos que os filhos não obedecem seus pais, é como os animais devolvem esse amor para os seus tutores. Então, tipo, animal que morde, animal que não respeita. Para mim, isso é doença. E aí as pessoas falam, mas reforço positivo, dá brinquedinho. Não é isso, é limite, é não. É a questão da matilha, né, que a gente fala, que é uma das leis, né, da constelação, que é a questão da hierarquia. Eu sou maior, eu vou pegar teu osso a hora que eu quiser, eu vou pôr a mão na sua comida, eu vou pôr e tirar, porque eu coloco sua comida. Então, fala um pouco sobre isso, assim, Marcos. Ok, já chamou de filho? Vamos mudar. Mas eu acho que além do mudar, é trazer essa consciência dessa hierarquia que precisa existir dentro desse ambiente. Essa lei que você citou é uma das 3 leis de Bert Hellinger, né? A primeira é a hierarquia. E, de fato, Priscila, a gente vive uma quebra dessa lei em todos os sentidos. O pai e a mãe são maiores, o filho é menor. A gente vê filho desrespeitando o pai, batendo no pai, sendo refratário ao pai. Professor é maior, aluno é menor. A gente vê alunos se sobrepondo aos professores. E com os animais está a mesma história. A gente vê animais se sobrepondo aos seus tutores, o que traz quadros psíquicos graves de agressividade, irritabilidade, pânico, depressão. Os animais precisam de um líder, né? Isso é biológico. Isso é matilha. Eles seguem um líder, eles querem uma liderança. Se você não é um líder, eu aconselho que você não tenha um cachorro, porque Perfeito. você não tem condições de ter animal. Se você não é um líder e não respeita a lei da hierarquia, eu sugiro que você também não tenha filho. Porque senão você vai tratar o teu filho como um amigo, e você não é amigo do seu filho. Você é o pai ou a mãe do seu filho, né? Amigo, o filho tem números, mas pai ou mãe, só um. Então, os animais, eles... Eu costumo dizer que é muito engraçado isso, né? A gente está aqui, está brincando. Da mesma forma que tem pai e mãe banana, tem tutor e tutora banana. Muitos. O cachorro faz o que quer deles. Exato. Já tive casos da pessoa atrasar na consulta, eu ligar e falar assim, dona Maria, a senhora não marcou às 15 horas no consultório? Ela falou, doutor, eu marquei, você me desculpe. É que o cachorro está dormindo, eu não quero acordá-lo. Socorro! Socorro! Não dá para o senhor atender mais tarde? É isso, Marcos. Priscila, a gente está fora da caixa. Tem que voltar. É Tem que verdade. voltar. Então, essa tua origem, que é a mesma minha, lá de Mococa, a gente é meio bruto, né? É do jogo bruto, mas ali há leis, ali há hierarquia, né? E num mundo mais moderno, né? O que eu não sou contra um mundo mais moderno,
Muito pelo contrário, eu adoro a modernidade, obviamente, mas alguns valores a gente perdeu. Perfeito. É isso, assim. Então, é desafiador, né? É um processo, não é fácil, principalmente para quem já está nesse lugar dessa não consciência, mas nós precisamos criar essa consciência. E eu trago essas consciências, gente, para ajudar os animais de vocês, porque esse é o nosso servir aqui, ó. O meu e o Dr. Marcos é cuidar dos animais. Só que nós não conseguimos sentar, colocar o animal e falar, vem aqui, né? Vamos se tratar, vamos conversar. Nós precisamos tratar o sistema desse animal como um todo. Então, essas energias, elas vão afetar diretamente na saúde do seu animal. Então, Marcos, até já pedindo mais um, porque eu gosto e as pessoas também gostam, de casos. Traz mais algum caso, assim, porque daí fica fácil das pessoas verem que elas existe essa correlação e não é só com elas, é com todos nós, né? Então, se você sentir de trazer, eu acho que vai ser legal. Tem um caso muito interessante, Priscila, de um gato que apresentava uma automutilação na pele. Ele arrancava os pelos, ele se mordia, ele lambia, ele coçava, né? E quando a tutora estava na minha frente, já percebendo que era uma automutilação, uma autodestruição, um quadro compulsivo, eu perguntei para ela, por gentileza, a senhora tem na sua família, ou mesmo a senhora, algum quadro compulsivo, ah, algum transtorno obsessivo nesse sentido? Ela falou assim para mim: o senhor não percebeu nada em mim? Aí eu falei: não, não percebi. Ela fez assim. Quando ela fez assim, ela falou: tá vendo as minhas unhas? Elas são próteses, né? Eu como as minhas unhas. Eu comi todas as minhas unhas. Eu tenho 60 anos, desde os 16 eu como unha, né? Ela comeu até a matriz da unha, não nasceram mais as unhas nela, e ela colocou 10 próteses de plástico, o que eu desconhecia, né? Como homem não conhece essas coisas. Homem, eu não sabia, nunca tinha visto, né? Então veja que interessante, o gato entrando no campo dela, né? E absorvendo um problema que ela tinha desde a sua adolescência, né? Um transtorno obsessivo compulsivo, que era a onicofagia, ou ter o hábito de arrancar a unha, de comer a unha. Perfeito. É isso, é muito. E isso acontece, né? Eu acho que também, já fala dos problemas, depois sai correndo e a galera fica surtada, né? E agora? Eu acho que é importante falar sobre existir um processo evolutivo, né? Eu vejo que os animais eles têm um processo evolutivo pessoal deles, né? Individual, que linka, que por uma ressonância, né? Por essas coincidências da vida, ele chega no nosso sistema. Então, nós, como tutores que visamos qualidade de vida, que visamos dar o melhor para eles, precisamos sempre estar conhecendo novos caminhos e formas de lidar e melhorar esse comportamento, tanto nosso como do nosso animal. Então, já trazendo um caso aqui, né, dentro de casa mesmo, eu tenho dermatite atópica, né? Inclusive, eu tava com um quadro de dermatite atópica muito grave, fiquei 8 meses com muita coceira no meu corpo, à base de muita medicação. E mesmo assim não passava, eu via que era uma limpeza mesmo no meu corpo. E meu cachorro tem DAP, que é uma coceira que, se ele toma uma picadinha de pulga, é como se ele comesse um morango. Ele, né, se ele tivesse alergia de morango, ele se coça todo, ele arranca a pele se deixar. E eu fiquei um tempo, assim, fiquei 8 meses com esse quadro, mas ele estava longe de mim, ele estava no interior. Então, o que era bom porque mas isso não mudou muito, porque depois desse tempo, isso eu me coçava muito, então nossa, eu me machucava, entrava na carne viva. Minha avó me liga lá de Mococa e fala: Pri, o Apolo tá com DAP, ele arrancou pelos, tufos de pelos. Eu cheguei lá, tava na carne viva, aqui, né, na região assim da bunda dele. Eu falei: não, Apolo, não, esse problema não é seu, pelo amor de Deus. Essa questão é minha, eu já tô buscando resolver.
Então, por que eu tô falando isso? Porque o importante é que nós, para nós olharmos para nós também e buscar resolver as nossas pendências, né, Marcos? Eu vejo que eles são nossos reflexos, mas nós precisamos resolver as pendências. Então não adianta, muitos pacientes meus, os tutores chegam e falam para mim assim: Pri, eu tô gastando tudo que eu ganho no meu animal. Eu falo, cara, não, vamos dividir 50% para o animal, 50% para você, porque senão não vai ter resultado, né? Então, eu acho que esse é o caminho, assim, de olhar para nós. Então, é o que você falou, né? Vamos tratar vamos fazer o curso, por exemplo, para falar de animal, mas eu não, a última coisa que eu vou falar quase é de animal, porque eu vou precisar falar dos tutores, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. É verdade, você falou uma coisa que é real. O animal, ele te encontra por sincronicidade, né? Então você está aqui, eu quero um cachorro, pá, pronto, alinhou, pegou. Então você, com dermatite atópica, foi atrair um cachorro que tem alergia pública. Agora, por que eu fui por esse caminho e você também? Por conta de resultado. A impressão que eu tinha, como veterinário que era, é que eu enxugava gelo. Porque eu tratava do animal e a pessoa não se tratava, né? Exato. Então, qual o resultado que eu tinha? Ruim. É como um filho que tem um problema que está ligado à mãe. Se a mãe não melhora, o filho não melhora, né? Então, Priscila, eu acho que hoje as pessoas precisam, mais do que nunca, né, já não é sem tempo, de ampliarem o olhar, os veterinários, os terapeutas, em relação às famílias, né? O animal faz parte dessa família. A gente trata a família. Eu sou um terapeuta familiar, muito mais que um veterinário. O meu olhar é para o sistema, é para a família. Que família essa que tem um animal, né? E que mudou seu status. Não é mais animal. A realidade é essa, né? Perfeito. É isso, assim, não dá mais, né, Marcos? Eu vejo que a medicina veterinária integrativa é isso, assim, visar integrar mesmo todos esses fatores. Então, acho que é isso. Nós falamos já bastante sobre que eu acho que é o mais importante também, mas já linkando a constelação, tá, Pri, mas e aí, né? Beleza, a constelação é isso, olhar sistêmico, mas quando é que eu sei, Marcos, por exemplo, que eu preciso constelar, eu preciso olhar para isso, eu preciso cuidar, né? Tá, porque muitas vezes nós ouvimos, mas não se encaixa, né? Até porque muitas vezes nossa psique, ela vai dizer, ela vai te desviando. Você até ouve, você parece que faz sentido, mas fala, não, isso não é comigo, né? Então, quando é que realmente nós precisamos falar, não, preciso buscar, preciso olhar, preciso fazer algo. Quando o animal está doente, eu acho, quer dizer, o ideal seria as pessoas buscarem antes do animal adoecer, né? Sim. Mas normalmente, Priscila, a gente vai pela dor mesmo. Então, foi a tua avó ligando para você a 2.000 quilômetros de distância e dizendo: Priscila, o teu cachorro está arrancando a pele, igual você, né? Mal sabia ela que você estava num quadro de dermatite atópica, né? Nessa hora, você tem que falar assim: não, veja, eu preciso olhar para mim, eu preciso tratar dessa dermatite. O que acontece com a minha pele? Né? Qual foi o gatilho dessa vez que desencadeou? Coincidentemente, eu também tenho questões com a pele, eu também tenho alergia, né? Eu acabei de passar na farmácia comprar um creme hidratante porque eu também estava me coçando, né? Então, veja, aí é um convite para o Marcos olhar para o Marcos e dizer: o que está acontecendo? Qual foi o gatilho? Né? Então, as constelações, elas servem para isso. Quando você citou agora que a tua amiga disse assim: eu estou gastando o meu salário com um cachorro. Você falou: para. Né? Para mesmo, pelo amor de Deus. Tá errado. Tá errado. Então, se você está doente, se o seu cachorro está doente,
E ampliando, se você tem dificuldades financeiras, se você tem problemas de saúde, se você tem problemas conjugais, relacionais, problemas na família, com o filho, com o marido, busque terapias. Entre elas, a constelação, creio que é a mais eficaz com relação à quebra de padrões ancestrais, que são o que a gente vive hoje, né? Parafraseando o Rupert Sheldrake, que é um grande cientista, ele tem um livro chamado A Presença do Passado. Ou seja, o que nós vivemos hoje é fruto do que se passou. O passado não passou, o passado está presente. Né? Olhar para nós hoje, sem olhar para o passado, não de forma nostálgica, melancólica, mas é olhar como foi, aceitar como foi, é necessário para o autoconhecimento. Não existe presente sem passado. Perfeito, Marcos. Perfeito. Uma coisa que eu tinha colocado aqui, a gente meio que falou, mas eu acho que seria legal a gente repetir falar sobre isso, não falando tão específico, é sobre a repetição dos padrões. Então, né, até no seu curso da constelação se fala muito sobre o reconhecimento, né, que os filhos tendem a ter com os pais, né? Então, de seguir esses padrões. Então, conta um pouquinho só sobre essa tendência do animal seguir nosso padrão. Você consegue, assim, trazer algum link sobre? Acho que é legal para as pessoas conseguirem mais estruturar o que a gente está falando. Consigo sim. A criança segue o pai ou a mãe, ou os dois em padrões. Eu sempre digo isso. Às vezes a criança vai beber, vai ingerir álcool, vai ser alcoólatra porque o pai é alcoólatra. Então, para ficar do lado do pai, e tudo é por amor, tudo é amor. Né? Para ficar do lado do pai, eu vou beber. O cachorro, por estar no lugar do filho, faz isso. Com a bebida, não. Ele faz com a doença. Ele faz com o comportamento. Ele faz com o sintoma. Então o cachorro pensa assim: o meu dono tem câncer, eu vou ter câncer também. Eu amo tanto ele, mas tanto ele, que se eu tiver essa doença parecida, ou desenvolver um sintoma que ele está tendo, nem precisa ser o câncer, eu vou me solidarizar com ele. Isso é amor. Né? Mas é um amor ignorante, é um amor infantil, mas todos nós fazemos isso com os nossos pais na vida. E a gente só vê isso em terapia. E só liberta desse padrão a hora que a gente entende, reconhece isso. Eu estou repetindo meu pai. Num casamento mal sucedido, na falência de uma empresa, numa doença, num comportamento, numa personalidade, num caguete, num traço de temperamento, enfim. Tudo é padrão. E a constelação, ela cai como uma luva para curar esses padrões ancestrais. Perfeito. E já linkando com isso, então o tema da live, né? Se você chama seu animal de filho, essa live é para você. Exatamente nesse lugar. Quando nós paramos de colocar ele como filho, começarmos a tratar, ele meio que para de se reconhecer, né, Marcos? Eu acho que é aí que é o ponto. Ele para de falar, nossa, eu quero, né, eu preciso fazer para ele me amar, né? Porque, enfim, é como se fosse um reconhecimento mesmo que nós estamos buscando, mesmo que inconsciente, né? Então, quando eu falo para ele, não, você é só um cachorro. Ele para de querer ter, né? Eu acho que esse comportamento de me dar aí, deixa eu te ajudar, quero ser igual, né? Então é um caminho, assim, é muito doido porque a forma com que nós nos relacionamos com os animais precisa haver consciência. Então, a gente também fala sobre isso, né? O Marcos fala bastante também no curso sobre a forma com que nós tratamos. Então, muitos animais deixam de fazer a passagem, né? Eles estendem sua estadia aqui nesse plano terreno por essa comunicação e por essa forma com que colocamos esse animal em nossas vidas. Então, uma frase muito comum que as pessoas falam, né, para os seus animais, até para familiares, mas que é assim, eu não sei o que vai ser de mim sem você, né? Eu não aguento essa vida sem você. Tipo,
E quando fala isso para um pincher, fala para um cachorro de 2 quilos, né? Minha vida, meus problemas, não consigo viver sem você. Então, o tamanho do reflexo, né, que a gente coloca nessa vida, o quanto isso tem influência direta, sinto lhe dizer, mas direta com essa doença, com essa morte, né, com esse sofrimento. Então, é, é um caminho longo, galera. Ontem mesmo, uma aluna no curso falou assim que um animal dela, um paciente dela, veterinária, estava tendo problemas graves de coluna, graves problemas articulares e ortopédicos. E aí o tutor é um paciente oncológico, né? Ele tem um câncer e ele falou para ela, né, para a veterinária, nossa, esse cachorro é a minha alegria. Sem esse animal eu não sou nada, né? Esse animal é minha cura, coisas assim, né? Veja o peso que ele jogou em cima dela e por isso tantos problemas no aparelho locomotor. Você está carregando um peso que não é teu. Não há nenhuma responsabilidade do animal na tua felicidade. É um companheiro, é uma troca. Ninguém tem essa importância. Nem uma pessoa, muito menos alguém de uma outra espécie. Ele é só um cachorro. E sofrendo as consequências de um olhar que a gente entende, carencial, mas que prejudica muito o animal. Veterinários que somos, temos que dar voz a esses seres que não falam. Ou quando falam, falam através de sintomas e doenças. Só que aí eles não falam, eles gritam, né? De sofrimento, né? Então o nosso olhar, ele precisa mudar. A gente precisa, como eu disse, ir no oftalmo e corrigir essa miopia onde a gente exclui o animal dos seus sistemas familiares animais. Perfeito, Marcos. Nossa, é isso, assim, é um processo, gente. Não se assustem, mas eu acho que só nesse bate-papo que a gente trouxe já conseguimos aí trazer essa consciência maior. E basicamente, né, eu acho que linkando com o tema, parem de chamar seus animais de filhos, de neném da mamãe, né, de meu negocinho, meu filhinho, meu, né? Parem. É isso. Por exemplo, o Apolo é Apolo. Ele tem o apelido de gordo, porque ele era gordo desde pequenininho, então ele é o gordinho, né? Então, às vezes é aquela coisa, eu falo do filho e ainda eu tenho uma consciência física para dizer para mim, ai, ai, ai. Eu falo, é brincadeirinha, porque eu trago essa coisa do sentimento de que eu sei que ele não é. Então, como é que eu sei? Através do meu comportamento com ele, por exemplo, né? Essa questão do limite, eu não deixo de sair de casa porque ele não vai ficar sozinho, né? Eu não deixo ele subir na cama, eu não quero ele dentro de casa, ele não vai ficar dentro de casa. Então, eu acho que é esse limite, né, Marcos? Como um todo mesmo, assim, limitar, saber o... Porque o que que nós estamos fazendo é colocando esses animais no lugares de pequenos humaninhos. E a partir daí, ele não tem a vida de animal. Então, quando eu deixo ele para fora de casa, vai tomar um vento, vai tomar chuva, né? Não ele tomar chuva em si, mas tudo bem, ele tá seguro lá fora, ele não vai acontecer nada, né? Eu preciso sair, eu não vou deixar de sair, porque o cachorro vai ficar sozinho, sei lá, dá um osso, né? Fala pra ele, já já eu tô de volta, porque antigamente eles ficavam o dia inteiro sozinhos, né, basicamente. Então, eu acho que é até um tema, né? Tipo, o tema a gente já falou, já fez lives falando sobre a humanização, que nada mais é do que colocar esse animal como um pequeno maninho, que no caso a gente fala muito sobre o filho, né? Então, Marcos, eu adorei nosso bate-papo, sempre muito gostoso, sempre muito agregador, sempre muito leve. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram também. Não tiveram muitas perguntas. As perguntas foram como eu faço depois que eu chamo ele já há muito tempo, tudo. Então eu acho que seria mais essa troca mesmo. Então, queria muito te agradecer a presença. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, fala um pouquinho sobre os seus cursos para as pessoas conhecerem.
Acho que é bem importante. Legal, Priscila. Então, tudo que esse papo que eu desenvolvi de forma muito gostosa e leve com a Priscila é dado em cursos, né? Eu tenho dois. Um é de constelação familiar multiespécie. São 6 meses de curso, 24 semanas, pelo Zoom, exclusivamente online. É um curso mais longo. Para o terapeuta que quer se formar nessa área. Não precisa ser terapeuta nem veterinário. E eu tenho agora um curso mais leve, menor, 6 encontros, chamado Terapias da Família Multiespécie, onde isso é abordado de uma forma superficial, mas não menos importante. Esse curso é legal para tutor, para veterinário, para terapeuta, né? E eu começo um curso semana que vem. Vai ser todas as quintas-feiras, dia 2/9 começa. 6 encontros às quintas-feiras pelo aplicativo Zoom. Os teus seguidores no Instagram estão completamente convidados. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu deixo aqui o meu WhatsApp e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu esclareço. Isso, e também, pessoal, sigam o Dr. Marcos, ele sempre está fazendo bastante live com bastante pessoas sozinho, falando muito sobre esse tema, né, Marcos, principalmente, assim, então assistam, estejam perto dele, quem puder, faça o curso, eu fiz o curso da constelação, ai, 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 6 meses intensivos, eu não conseguia perder, eu não perdi nenhuma aula, eram aulas de muito choro, nossa, no final... Eu acho que eu curei mais eu do que qualquer outra coisa. E aí eu posso olhar para o meu sistema, eu posso olhar para o meu animal. Então, esse curso, para mim, assim, foi transformador e não é só para veterinário, é realmente para quem tem animal. Eu acho que esse é o lugar. Quem tem animal, quem ama os animais, façam esses cursos, esse curso principalmente, né? O outro eu não conheço, mas tenho certeza que deve ser maravilhoso, porque vale a pena, gente. O Insta dele é oficial. Não, dá um oi, Marcos. Dá um oi aqui embaixo para o pessoal conseguir te achar. Dei. Foi? Deixa eu ver. Para mim não chegou ainda, mas deve ter ido. Peraí. Mas para o pessoal te encontrar, e, gente, vai lá ver. Vale muito a pena mesmo. Eu vou pôr ele nos meus stories. Já tem lá, mas agora eu vou marcar ele de novo para quem não tá achando ele, daí fica fácil também, né? E eu acho que é isso, Marcos. Eu agradeço sua presença mais uma vez. Grata por partilhar, assim, por servir dessa forma. Você nem imagina o quanto isso reverbera aí, né? Tanto nos animais como nós humanos. Então, eu venho aí em nome de muitas vidas agradecer, por esse servir, por essa troca. E grata pela live também, com certeza. Priscila, agradeço você, seus seguidores, né? Mando um abraço apertado para você e para todos os seus seguidores. E quem puder compartilhar essa live é muito bacana, porque ajuda muita gente, independente da espécie, né? A gente está aqui falando de uma forma globalizada, né? Todos pertencem aos seus sistemas familiares. Muita gratidão, um grande beijo para você e para os seus seguidores. Perfeito, Marcos. Muito obrigado, viu, gente? Gratidão, lindo dia para nós e seguimos conectados. Um beijo grande, Marcos. Gratidão. Beijo, Pri.